Olá, então vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, que é o capítulo movimento retilíneo. Então já vimos os conceitos de movimento, já vimos os conceitos de posição e deslocamento, e na nossa última aula nós começamos a ver as velocidades. Velocidade média, velocidade escalar média. Vimos velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea, tá? A partir de agora, a gente vai entrar em aceleração. A ideia é ver os conceitos de aceleração, caso especial da aceleração constante, vendo um pouquinho mais sobre aceleração e chegar até os movimentos de queda livre. Tá? Acredito que na aula de hoje nós conseguimos cobrir esses 3 itens aqui. Tá? Aceleração, aceleração constante e um pouco mais sobre a aceleração. Okay. Olha aqui. Na aula passada, a gente conseguiu desenvolver esses conceitos aqui. Ó. Velocidade escalar média. E aí foi importante, lembrem que foi importante a gente falar disso, e a gente deixou mais ou menos estabelecido que a velocidade média está ligada ao deslocamento, mas que a velocidade escalar média está ligada ao espaço percorrido. Né? Então, velocidade média é a velocidade Vm, ou ainda representada como V barra. Vm, esse mzinho aqui, é o m de média. E o V barra, essa barrinha aqui, ela é herdada, né, ou trazida lá da estatística. Então, você quer calcular. Então, eu tenho aqui este V. E este V representa a velocidade. Eu quero o valor médio da velocidade, então eu coloco uma barrinha aqui sobre ele. Tá? Esse é o significado desta barra. Então, vimos velocidade média como sendo a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo ΔT. E isso pode ser escrito, né? Deslocamento ΔX e tempo ΔT. Isso pode ser escrito dessa forma aqui. Tá? Velocidade média como sendo V barra ΔX sobre ΔT, onde ΔX no numerador é o deslocamento e o ΔT no denominador é o tempo. Então, o ΔX é x2 menos x1 e o ΔT, por definição, é T2 menos T1. x2 é a posição final, x1 a posição inicial. T2 é o tempo final, T1 é o tempo inicial. Certo? Beleza. Partimos, então, para a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, esse termo aqui, ele ganha um valor, né? Uma proeminência. E aí nós falamos lá, bora ver se eu acho aqui, nós falamos aqui, ó. Falamos da velocidade média, que ela está ligada com o deslocamento. Assim como a velocidade escalar média vai estar ligada com o espaço percorrido. E aí aqui nós temos, né, duas, 3 formas só de definir essa velocidade média. Velocidade média como sendo a fração ou a divisão entre as variações de espaço, posição, e as variações de tempo. Velocidade média como sendo a razão entre o espaço e tempo. Velocidade média como sendo a taxa temporal do deslocamento.
E aí uma definiçãozinha aqui sobre o deslocamento. O que vem a ser deslocamento é a linha reta, ou um segmento de reta que une as posições inicial e final do objeto ou do ponto material. Enquanto que o espaço percorrido, distinto do deslocamento, ele é a medida de todo o comprimento de espaço percorrido por um determinado objeto. O nosso objeto, já falamos isso, o nosso objeto vai ser chamado corriqueiramente de ponto material. Então, ali, quando fala de escalar, a gente já começa a querer entender esse termo escalar. Ele é um número, ou ele é um módulo, ou ele é simplesmente um valor numérico. Tá? E aí, já abrindo espaço do capítulo 3, as grandezas podem ser escalares ou vetoriais. Se elas forem escalares, elas têm somente um módulo e uma unidade. Se elas forem vetoriais, elas terão, além do módulo, elas terão uma direção e terão um sentido. Ok? Eu acho que isso meio que encerra, por enquanto, as nossas definições aqui, os nossos esclarecimentos. Tá? Vamos lá, voltando para lá. Então, essa aqui é uma velocidade, o termo escalar está ligado com o número, olha aí, de metros, ou a distância total. E não somente uma reta ligando o ponto inicial e o ponto final. Então, essa vai ser a nossa velocidade escalar média, que não inclui direção e sentido. Não possui sinal algébrico, ela é sem sentido. A velocidade média, escalar média, ela vai ser a distância total, ou seja, o número total de metros, dividido pelo intervalo de tempo. E depois entramos na velocidade instantânea, que é a velocidade a cada instante ou num dado instante. Nossa velocidade instantânea, ela ainda será definida a partir do termo que define a velocidade média. Aqui, esse ΔX e ΔT é a própria velocidade média. Então, velocidade instantânea será ΔX e ΔT, só que agora eu vou trabalhar com o limite. Isso aqui é uma operação, tá? E o detalhe, né, dessa operação é que eu vou fazer com que esse denominador seja zero, ou próximo de zero. Então, eu vou calcular o limite dessa razão quando o intervalo de tempo tende a zero. Por quê? Porque o numerador pode ser qualquer número, positivo, negativo ou zero, e o denominador pode ser qualquer número, positivo, negativo, mas não pode ser zero. Então, eu vou levar essa razão para a condição limite, onde esse ΔX e ΔT, através dessa operação de limite, vai se tornar a derivada. O ΔX, que é um tamanho macroscópico, se transforma num DX, que é um tamanho microscópico. O ΔT, que é um tempo macroscópico, vai se transformar no DT, que é um tempo microscópico. Se você não quiser usar o termo microscópico, você pode falar que tanto dx quanto dt são intervalos de espaço e intervalos de tempo infinitesimais. A derivada, olhada no gráfico, o gráfico é um gráfico da posição com o tempo. Então, eu tenho aqui uma curva que evolui de um ponto inicial, que tem uma abertura alfa, para um ponto final, que tem uma abertura θ. E para cada um desses pontos, eu defino uma velocidade. dx dt, dx dt. Neste ponto aqui, a minha velocidade dx dt ela será igual à tangente de alfa, porque eu estou passando aqui uma reta referencial
E aqui eu também passo outra reta referencial. E aqui, neste outro ponto, tem uma abertura θ, onde o V é dx dt, que é a tangente de θ. Você vê claramente que essa abertura alfa e essa abertura θ, elas são diferentes. Θ tem uma abertura, um ângulo maior, enquanto que alfa tem uma abertura, um ângulo menor. Se a velocidade, além de ser dada pela derivada da posição no tempo, ela pode ser dada também pela tangente, então essas tangentes são diferentes. Tangente de θ é diferente de tangente de alfa, porque as aberturas são diferentes. Ângulos diferentes nos fornecem velocidades diferentes. Ok? Muito bem. Então, isso quer dizer que a velocidade V1 e a velocidade V2 são velocidades diferentes, sendo que essa velocidade do tangente de θ é maior do que essa velocidade do tangente de alfa. Aberturas maiores, velocidades maiores. Aberturas menores, velocidades menores. E, por fim, chegamos na velocidade escalar, que é o módulo que aparece no velocímetro. Aquele número que aparece lá no velocímetro, seja da moto, seja do carro, de qualquer veículo que tenha um velocímetro, um visor. Tá? Então, vamos agora para a aceleração. Ainda podemos voltar neste gráfico aqui, para nos ajudar, e dizer o seguinte: ok, se essa posição aqui, ó, no gráfico, é a posição inicial, marcada nesse ponto aqui, e essa outra posição aqui é uma outra posição, marcada neste outro ponto, uma marcada aqui, outra marcada aqui. Então, são posições diferentes, né? X1, X2. E isso também me dá tempos diferentes. Olha aqui, ó, T1 marcado no eixo e T2 também marcado no eixo. Então, posição inicial, essa. Tempo inicial, esse. Posição final, essa. Tempo final, posição final, aqui. Eu tenho posições diferentes e tempos diferentes. Mas nós já vimos, através da abertura aqui do ângulo e da outra abertura aqui, o que é que nós vimos? Que eu tenho, para cada um desses pontos, velocidades diferentes. O que nós aprendemos, então, eu tenho uma posição inicial e um tempo inicial, uma posição final e um tempo final, uma velocidade inicial e uma velocidade final. É isso que eu vejo. As velocidades para cada um dos pontos são diferentes. É disso aqui que eu estou falando. Estou falando que agora nós vamos definir uma nova grandeza chamada aceleração. E ela vai contemplar o fato de que no ponto 1 eu tenho uma velocidade V1 e um tempo T1. E no ponto 2 eu tenho uma velocidade V2 e um tempo T2. Ok? Velocidades diferentes, tempos diferentes. Então, existe, olha lá, do V1 para o V2, uma variação de velocidade. E essa variação de velocidade acontece neste intervalo de tempo. Tá? Então, eu tenho aqui uma aceleração média, que representa a variação de velocidade no intervalo de tempo. A variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. A variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Por própria definição do que vem a ser média. Então, isso aqui vai ser para nós a aceleração média,
que leva em consideração os valores finais de velocidade de tempo e os valores iniciais de velocidade de tempo. Okay? Mas vamos lá. Nós vimos aqui que a velocidade, se a velocidade ela é definida como a variação do espaço no tempo, eu sei que no sistema internacional o espaço é medido em metros e o tempo é medido em segundos. Portanto, a velocidade é medida em metros por segundo. Se nós vamos para cá, para a definição agora de aceleração, em que nós falamos que a velocidade é medida mesmo? Metros por segundo. A velocidade é medida em metros por segundo. E a aceleração? Vou fazer aqui um bloquinho. Já era para estar pronto. A gente vai fazer agora. Um bloquinho que resuma isso. Então, vamos lá. Unidades. Sempre vamos preferir trabalhar no sistema internacional. Então, o espaço, eu já sei que ele será medido em metros. O tempo, eu já sei que ele será medido em segundos. A velocidade, que é espaço sobre tempo, unidade do espaço, unidade do tempo, unidade do espaço, metros, unidade do tempo, segundos. Então, normalmente, nós vamos escrever metros por segundo. E a aceleração, dentro dessa definição aí que está aparecendo, ela será a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Variação de velocidade, metros por segundo, variação de tempo, segundo. Então, isso aqui é uma divisão de fração por fração, onde o que a gente deve fazer é repetir a primeira e multiplicar pela segunda invertida. E vai ficar metros por segundo ao quadrado. Tá? E é isso aqui. Tá bem visível aí? Visível, sim. Ok. Então, vamos lá. Aqui nós temos a unidade, as unidades no sistema internacional. A posição ou espaço é medida em metros, representado por m. O tempo será medido em segundos, representados por S. A velocidade, que é o espaço por tempo, espaço medido em metros, tempo medido em segundos, que a gente escreve assim, metros dividido por segundo, que a gente fala metros por segundo. E a aceleração,
que será a variação de velocidade no tempo. A velocidade é medida em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, aqui eu tenho divisão de duas frações, onde eu vou repetir a primeira, que está em cima, ó, aqui a primeira, e a segunda, que é S sobre 1, vou repetir a primeira, está aqui a primeira repetida, e a segunda eu vou inverter, 1 sobre S. Quando eu multiplico M vezes 1 dá M, S vezes S dá S quadrado. E eu escrevo S metros por segundo ao quadrado. Isso é a unidade de aceleração. Ok? Obrigado.